Vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus. Vamos abri-la no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Quero ler do 26 até o 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e foi profanado, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diga amém. Mas estamos aqui diante de um texto muito complexo. Um texto que, se tomado sem a devida análise, que, se tomado sem a devida compreensão com o conjunto, o contexto de toda a Escritura, fatalmente nos levará a grandes erros, a grandes equívocos. Um texto que geralmente é usado para se impor medo às pessoas. Imagine vocês que a maioria dos cristãos tomam essa porção de Hebreus, como também toma a porção de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, do 4 ao 8, para ameaçar as pessoas de perder a salvação, de que Deus vai vingar, de que Deus vai destruir, de que Deus vai matar, de que Deus está furioso, está zangado. E, infelizmente, muitas pessoas ao longo de toda a história têm usado a Bíblia, a Escritura Sagrada, como um meio, como uma arma para conduzir as pessoas pelo medo, né? E os irmãos sabem que, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado entendimento para compreender ou conhecer o Deus verdadeiro. Como diz lá em 1 João, que diz que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado conhecimento. No capítulo 5, né? 1 João capítulo 5, versículo 20, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. E estamos no Deus verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós temos recebido da parte do Espírito da verdade o conhecimento de Deus, conhecendo a Deus na face de Cristo, e não na face de Moisés ou de qualquer outro que não teve a compreensão exata da verdade. Bem, mas o fato é que eu quero conduzir os irmãos a uma compreensão dessa porção, para que ela se esclareça diante de nós, para que nós não venhamos a desenvolver nenhum tipo de relacionamento com Deus baseado no medo, baseado na ameaça, mas que tão somente nós sejamos atraídos a Ele pelo seu amor. Amém, amados? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns pontos que devem ser levantados. Primeiro, que nós devemos nos lembrar de que o escritor aos Hebreus, ele trabalha com um emolduramento histórico, para que, a partir desse emolduramento, vocês podem pensar no emolduramento como uma moldura de um quadro. Pense numa moldura. Né? E como o interior, né, desse quadro, ele vai colocar a obra de Cristo, quanto ao sacerdócio, quanto à nova aliança, quanto ao novo templo, quanto à salvação orgânica de Deus, quanto à fé, quanto à graça. Então, o fato é que nós não podemos ignorar esse emolduramento. E não podemos também colocar numa relação de oposição. O que acontece é que o escritor aos Hebreus, ele vai tomar como pano de fundo a história dos hebreus. Ele vai estar sempre evocando a experiência dos judeus enquanto nação, enquanto povo, para que os hebreus convertidos a Cristo possam tomá-los por exemplo e possam aprender com os erros dos seus patrícios, com os erros do seu povo, o povo de Israel. Por isso que muitas vezes, por não discernir esses dois momentos ou essas duas situações, por não discernir que o apóstolo Paulo está falando com os hebreus convertidos a Cristo, porém está tomando o exemplo da nação de Israel como um todo,
por não discernirem o que é a nação de Israel como um todo, dos hebreus convertidos a Cristo, é que muitos leitores, ao se depararem com tal passagem como esta, eles pensam que o apóstolo está usando isto para ameaçar os hebreus de que eles podem eventualmente perder a salvação.